Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui no Faco Brasil com 3 grandes cirurgiões de catarata. A gente vai falar sobre o aprendizado na cirurgia de catarata, o ensino e formas que você tem de se aprimorar em cirurgia de catarata, desde residência, fellowship, até participar de cursos, eventos e como se aprimorar em cirurgia de catarata de diversas formas com grandes professores aqui. Então eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Jonathan Lake, Dr. Vitor Simoncelli e o Dr. Ricardo Nozé. A gente vai falar sobre cirurgia de catarata de uma forma bem livre, conversa de bar aqui hoje com vocês. Então eu queria, a primeira pergunta aqui, falar com o Ricardo, que hoje é o chefe da catarata da Santa Casa, né? Então, qual que é a importância, né, de você buscar um ensino formal realmente, né, para você ser cirurgião de catarata? Qual que é a importância de fazer um fellowship para se aprimorar além da residência? Às vezes na residência você já opera, já começou ali, já sabe operar, mas às vezes hoje a gente não tem mais grandes volumes na residência igual era na época de vocês. Então muitas residências o cara sai com 100 facos, 150 facos, que vocês que têm um grande N nas costas, sabe que a gente está sempre aprimorando, até 10 mil, 20 mil cirurgias, você está melhorando, né? Então, qual que é a importância de buscar um fellowship, buscar um aprimoramento maior do que só a residência, o Rick? Beleza, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês e os nossos amigos aqui. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, o ensino é infinito. Então, não é porque você fez uma baita residência, operou bastante, que você necessariamente já está pronto para o mercado, né? A gente sabe que eu falo essa frase e meu pai, ele gosta, que a catarata é uma lição diária de humildade, né? Porque às vezes você acha que está preparado, né? E aí você olha um olho complexo e você fica realmente se desafiando, né? Mas no ensino da catarata, e aqui acho que nós 3 tivemos uma base muito boa de ensino lá na Santa Casa, em São Paulo, realmente é desafiador, porque conforme a gente vai aprendendo, e esse aprendizado ele é bem gradativo, lento e gradativo, então são anos de ensino desde o básico, e as técnicas cirúrgicas você tem que aprender desde o pterígio e evoluir até uma cirurgia de catarata operando sozinho, né? Aí já no fim do R3. Mas e por que o fellowship é importante? Porque tudo que você aprendeu ali e operou muito em massa, né? Grande volume. Em algum momento você vai precisar refinar tudo que você aprendeu. Então acho que o fellowship você vai ter um foco maior em biometria, resultado, lentes intraoculares, né, os casos mais complexos. E realmente isso faz com que você, a hora que sai para o mundão, né, você esteja mais preparado e consiga enfrentar esses casos desafiadores com mais segurança, né? E aí, claro, aqui a grande discussão que a gente vai ter métodos de ensino, quais são alguns grandes pontos que a gente pode discutir e que pode melhorar o ensino dos residentes e fellows, né? Jonathan, você que é um cara bem estudioso e gosto muito da sua visão das coisas, como é que você acha que é a curva da cirurgia de catarata? Ela, em algum momento, você para de evoluir ou até hoje você se percebe melhorando depois de milhares de casos, assim? Como que você enxerga essa curva, né? Porque às vezes o residente operou lá 200 casos, acha que já opera pra caramba, aí do nada começa a ter um monte de complicação. E a gente tem que ter essa humildade de estar sempre buscando essa evolução, né? Então, como que você enxerga essa curva de aprendizado? Até que ponto ela vai? Ou ela nunca acaba? A gente está sempre evoluindo, assim. Você tocou em pontos bem importantes aqui, que acho que é importante que a gente aborde, né? Primeiro, a curva de aprendizado. Tem nenhuma cirurgia na medicina que é dessa forma, né? Em que você
Com 100 casos, você domina aspectos básicos da cirurgia, mas você consegue ter confiança a partir de 1000 casos. Isso não existe numa hérnia inguinal, nas cirurgias que a gente chama de Apendicite, você opera 2, já está ensinando na terceira, né? O pessoal exato, fala. você entra na terceira aqui. E a gente tem essa curva íngreme, mas ao mesmo tempo, e você tem toda a razão, teve uma queda de volume aqui na residência. Então, o que a gente tem modificado nas nossas residências é a maneira de buscar compensar essa queda. Então, se por um lado teve queda de volume, a gente tem acesso hoje a simuladores, a gente tem acesso a dry labs, que é super importante, a gente tem acesso, eu vou falar que o Off Review tirou uma carga de ensino teórico importante aqui pra gente poder focar no prático, né? E eu vou voltar um pouco aqui às origens da medicina, né? O Ricardo foi lá para Boston, ficou em Harvard. Lá você tem a origem da cirurgia é num anfiteatro. Você tem um teatro cirúrgico, né? Não se chama de operating room, fala de surgical theater, né? E a primeira cirurgia moderna com anestesia foi feito no local, né? Um procedimento, anestesia e com pessoas em volta usando. Então é muito importante a gente ver vídeos editados, é muito importante a gente ter acesso a isso aqui no YouTube, mas é muito importante a gente, num centro cirúrgico, numa residência, operar que os residentes assistam a nossa cirurgia. E na oftalmologia a gente tem uma oportunidade única, que é o que eu estou vendo, quem está à minha volta está vendo também. Em eventos como aqui, no próprio FACO Brasil, como a gente vai ter aqui na Santa Casa, ou até online, a gente tem a chance de fazer isso para 3 pessoas, para 4, para 10, para 1000. Mas essa interação de uma cirurgia, para mim, é um dos métodos mais didáticos e são fundamentais. Porque o vídeo é muito bom para passar um conceito que a gente quer passar, mas não para demonstrar a cirurgia como qualquer outra coisa prática. Então isso, hoje em dia, é absolutamente fundamental e, na minha opinião, não pode ser abandonado de forma nenhuma. Você assistir uma pessoa operando, às vezes você aprende muito e às vezes a gente vê fellows, residentes, né? Às vezes o pessoa só tá focando em eu quero operar e às vezes perde a oportunidade de assistir um chefe operando e pegar diversas nuances ali de como a pessoa segura no material, como a pessoa se comporta diante de uma complicação, como a pessoa lida com um caso complexo, né? Então eu costumo, quando a gente conversa com muito residente, com muito fellow, eu sempre falo, né, na minha área mais retina, mas cada oportunidade de assistir um caso cirúrgico, mesmo seja do seu colega de fellow ou do seu chefe, é uma oportunidade de você aprender, né? Não é só quando você está ali em campo cirúrgico que você está aprendendo, até porque no começo da curva, às vezes a gente está tão nervoso ali no campo cirúrgico que você deixa de observar coisas muito básicas, né? Então você às vezes não está nem aprendendo o máximo que você podia por questões meio psicológicas, assim. E vocês que mostram vários vídeos cirúrgicos, o Vitor mostrou vários vídeos cirúrgicos legais ontem de cirurgias complexas, né? Como que você acha que os residentes fellows podem aprender assistindo esses vídeos, Vitor? Como que você daria de dica assim para a pessoa se aprimorar? Eu acho muito legal, o Rick falou uma parte de ensino que é muito importante, por exemplo. Eu acho que quando você tem um fellow e o fellow você passa a ensinar, é uma oportunidade que você tem de revisar os seus porquês. Então, porque alguém vai perguntar, por que você vira o shopper assim, ou por que você faz dessa forma? Coisas que às vezes você não para pensar, mas você tem que dar uma explicação. Você fala, poxa, aí você fala, não, a movimentação de mão, e aí você começa a revisar, eu seguro a pista dessa forma, eu sou pronado, eu sou pinado, você entendeu? Todos os tipos de movimentação, e isso vai fazer, por exemplo, o fellow também é importante, porque ele vai ajudar a resolver complicação. Então ele vai entrar num estágio. E uma outra coisa importante, que eu acredito piamente, isso para mim é uma das partes mais importantes, é o preparo para uma cirurgia. A gente tem que entender que não adianta o cara, eu vou aprender só operando. Não, você vai se preparar para operar. Você vai estudar, você vai ver vídeo, você vai ter um caso complexo, você vai usar uma técnica que eu gosto muito, que é de visualização. Eu uso muito em casos complexos, então o Rick vai falar assim, você vai operar um caso que tem uma desinserção, tem um trauma, tem uma sineque aqui, aí eu olho a foto do olho, eu falo assim, não, eu fecho o olho, eu imagino, não, eu vou fazer a incisão dessa forma, eu vou tentar soltar a sineca com essa mão, com essa pinça, se eu não conseguir, eu vou para outra pinça, e aí você começa a já fazer caminhos na sua cabeça para resolver os problemas que você
você vai. Tem hora que não tem jeito, sai um pouco do padrão e você tem que agir uma coisa na hora. Mas quando você já se prepara, entendeu? Poxa, eu tô com uma cirurgia, então eu vou mexer no meu parâmetro, eu vou mais aqui slow motion, porque eu não quero turbilhonar muito, porque eu posso ter uma desinserção, então eu não quero romper a hialoide por um fluxo alto. Então todas essas coisas, quando você tem, você vai vendo. E quando você assiste uma cirurgia complexa, quando você tá ali ao vivo, você tá com o seu professor, você tá só assistindo, você começa a ver outras possibilidades, você vê como os outros fazem, como os outros operam. Então hoje o meu estilo de cirurgia é um pouco de cada um dos ensinados. O Jonathan me ensinou muito quando ele foi o chefe da Catarata. Eu era R3, e aí entrava pro Jonathan, eu falei, puta que legal, ele faz assim, cara, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma. Hoje eu tenho um jeito de acotovelar, que você vira o shopper e roda, acotovelando pro outro sentido, que eu vi o Malavase fazendo, falei, puta, olha como ele roda o núcleo, que legal, nunca tinha pensado em fazer dessa forma, ou como ele sai de uma complicação, como você faz, por exemplo, Havanas, e aí você vai abrindo o seu leque. Né? Então você se torna uma pessoa versátil. Quando vocês vão operar comigo, você... eu não faço pré-slice de rotina. Faz um pré-slice? Faço, aprende a fazer pré-slice. Vem cá, ó, a gente faz assim, essa é a técnica. Faz um quick shop, quebra um núcleo com Sinsk. Puta, Toildinho fazem assim, eu já vi eles fazendo. Ó, só que você tem que ir um pouquinho mais pra frente, é nesse ponto de clivagem. Então tudo isso vai fazendo o teu aprendizado evoluir. Por isso que é importante o que o Guilherme falou. Tirar essa cabeça de eu só aprendo fazendo. Não, você aprende olhando, você aprende pensando, você aprende estudando. E aí quando você vai fazer, você extrai muito mais da sua cirurgia em conhecimento, porque você preparou antes, do que só estar lá na hora e replicando o que estão fazendo. Eu achei muito interessante isso que você falou, de tentar imaginar todo o caminho da cirurgia. Acho que faz muito sentido e é bem bacana. E a gente falou um pouco dessa questão de assistir, né, cirurgias, e o Jonathan falou já um pouco de cirurgia ao vivo, né, que é uma oportunidade de você ver a situação real e não o vídeo editado, né, em que a pessoa vai cortar todos os passos que deram errado, vai cortar todas as vezes que ela fez um movimento incorreto ou um movimento ineficiente. E às vezes na cirurgia ao vivo você vê a situação real, que mesmo um cirurgião muito experiente vai ter alguns casos que ele vai ter dificuldade, que ele muitas vezes vai sair da complicação, mas ele vai ter que pensar, às vezes ele vai tentar uma coisa que vai dar errado e depois ele vai fazer uma coisa que vai dar certo. Aqui no Faco Brasil a gente vai ter agora à tarde cirurgias ao vivo, vocês vão operar e eu já estou bem ansioso para assistir. E mais tarde, em outubro, né, Rick, vai ter o Faco Nightmares, então depois você pode até falar um pouco mais para a galera que está ouvindo e a gente já vai criando essa expectativa. Mas eu queria também que vocês falassem como que é para o cirurgião operar ao vivo, sabendo que tem, às vezes, centenas de pessoas assistindo. É muito... Vocês já devem estar mais acostumados, porque já fizeram várias vezes, mas é uma coisa que deixa vocês nervosos ainda hoje, ou já é uma coisa muito natural, e se no começo, né, era um pouco mais nervoso, como que é isso, Jonathan? Então é uma coisa que eu sempre falo aqui para os residentes, né? Isso é um, entre aspas, defeito / qualidade do oftalmologista, né? Porque comparando com a apendicite, né? Tá lá escondida embaixo da pele. O nosso resultado tá bem na frente para que o paciente perceba e para que os colegas possam ver. A gente não pode... E essa questão da visualização é tão importante, né? Aplicado em todas as coisas, né? A cirurgia ao vivo hoje, eu estou visualizando como é que ela vai ser feita, né? Os passos que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, isso constantemente. E você tem o cenário do cirurgião, que faz as suas cirurgias e atende brilhantemente seus pacientes e tem a sua carreira, mas você tem a situação aqui de ensino, né? De ensinar outros a fazerem, né? E tanto um quanto o outro, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ficar naquele momento, e a questão de ter 1 ou 1000 pessoas olhando precisa ser absolutamente relevante. Você tem que trabalhar isso já na sua residência. Você não pode pensar na cirurgia, eu sei que não é fácil, né? Mas pensar numa cirurgia, fazer uma cirurgia pensando numa ruptura de cápsula. Porque senão você vai visualizar a ruptura de cápsula, vai chamar a ruptura de cápsula. Você não pode fazer a cirurgia pensando na mãe de fulano, ou no parente fulano, que vai te perturbar depois em relação a isso. Isso tem que trabalhar isso desde o R1, tem que remover isso. A gente remove isso com a experiência, né? Então, o fato de ter 1, 10 ou 1000 não pode fazer diferença. Quando a gente está ensinando, a gente tem as aulas para 10 residentes.
Mas qual a diferença entre uma aula para 10 residentes ou para 500 oftalmologistas aqui olhando? Não há diferença, é a mesma coisa. Isso tem que ser trabalhado, isso vai ser adquirido aqui com o tempo, mas tem que estar no preparo mental da cirurgia, de se preocupar com aquele momento ou antes na visualização. Então, a cirurgia ao vivo não tem diferença para a cirurgia normal. Se eu tiver uma rotura de cápsula, se eu tiver uma rex corrida, eu vou explicando aqui para a pessoa, olha, por causa dessa situação, uma câmara rasa, ou viscoelástico insuficiente, ou qualquer situação cirúrgica, a rex aqui correu. O que eu faço aqui para compensar ela? Não vou poder colocar essa lente aqui, então vou poder colocar qualquer tipo de lente. O fato de eu pensar, puxa, o Vitor tá me olhando lá, o Bernardo tá me olhando minha cirurgia, e agora? Isso não pode fazer parte disso. Tem que trabalhar o mindset, importante, né? Isso é fundamental. Para o ensino, né? O ensino é um mindset diferente da cirurgia normal. Agora, você falou do fellow, né? O nosso defeito, você falou de pré-slice, eu só faço uma técnica, mas eu aprendo muito com as técnicas de outros para assimilar alguns aspectos deles, né? O que a gente busca fazer é o R1 concentrar muito no técnico, parâmetros, aparelhos, o R2 dominar a cirurgia básica, o R3 começar a ensinar um pouco o R2 e o fellow só vai aprender, aprimorar a técnica dele mesmo, ensinando para os residentes. É assim que vai conseguir progredir, né? Diminuir a curva. E Rick, você pode falar pra gente o que vai ter no Faco Nightmares esse ano, para já convidar a galera a participar e contar um pouquinho do que você está planejando? Então, Faco Nightmares é um evento que eles desenvolveram alguns anos atrás, né? Já passou de 10 anos, com certeza, que tem, né? Então, o que é o Faco... 17 anos. O que é o Faco Nightmares? É um evento onde a gente seleciona alguns casos difíceis, casos complexos, né? E a gente convida os melhores cirurgiões para enfrentarem esses desafios, né? Então, esse ano vai ser dia 31 de outubro, vai ser uma sexta-feira, e coincidentemente é o Halloween, mas é mais pra gente poder se divertir. Só uma coincidência. Numa sexta-feira 13, não tem a menor diferença isso. 31 e o 13, né? Invertido. Mas então a gente vai fazer um evento, realmente, os casos complexos que a gente separa durante o ano na Santa Casa. Vai chamar, os dois já estão confirmados aqui. Vão ser mais de 10 cirurgiões operando. E a gente até estava conversando um pouco antes, um dos hot topics hoje da catarata realmente é a fixação da lente intraocular, né? No afásico ou no caso complexo com donese, cristalino solto, né? Então, a gente também deve focar nessa parte de fixação que realmente está em alta aí nos últimos anos, várias técnicas diferentes, né? De fixação. Então eu queria convidar todos para participar. É um evento online de graça e a gente... Quanto custa, Rick? Zero. Zero? Mais pra frente a gente divulga link, descrição, essas coisas. Já tem o maior prazer de ajudar na divulgação. Nem precisa, porque já é um evento super consagrado, mas a gente também ajuda aí nos nossos canais a divulgar. E convidar todos a participar. Eu já assisti algumas vezes, quando morava em São Paulo, já teve uma vez, foi no cinema, né? E agora é tudo online, então é mais fácil, que é global, né? Brasil e mundo todo pode assistir. Acho que até para aproveitar a ocasião, vocês estão aqui, falou de fixação, podia conversar um pouquinho sobre as técnicas que vocês mais gostam, só, né, de forma mais para já criar essa expectativa, o que a galera pode ver lá. Então, se cada um quiser falar um pouco da técnica que usa mais de fixação no dia a dia, acho que seria interessante também. Eu particularmente, a minha técnica de escolha quando eu consigo, né, quando tem íris, é fixação iriana, né, então eu uso o McCannell modificado para fixar e, claro, alguns pacientes a gente não tem íris, tecido iriano suficiente para fazer fixação. A minha escolha é o handshake, né, que é a técnica do Agarwal, que ele desenvolveu usando a cola de fibrina, né, abre a conjuntiva, o flap escleral e a gente embute o áptico dentro da esclera e cola com a cola de fibrina. Então,
Pode ser que eu faça uma dessa lá no Faconite, mas E a de vocês é parecida ou você tem alguma outra de preferência, Jonathan? Então, para mim, plano A, né, o paciente que já está afásico, aí eu vou para fixação escleral via Yamane, que me incomoda, assim, o que eu não gostava muito de outras técnicas, que é abrir conjuntiva, abrir flap e todas as coisas, e indo do Hoffman e depois para Yamane, né, o fato de não mexer na superfície, acho que é bastante valioso, mas é uma técnica árdua para aprender. Acho que ao vivo a gente pode passar algumas dicas lá no Faco Nightmares. Agora, plano B, né? Puxa, o paciente ficou afásico ou não tem apoio, aí eu opto por técnica de fixação de íris, porque o olho está hipotônico, então a gente não consegue furar a esclera e tudo, e aí já íris é ótimo. E o ideal, mas acho que Brasil a gente não tem essa realidade, é uma lente de apoio afásico, worst afásico, seria ótimo, mas isso eu não consigo trazer para o serviço. Não, acaba sendo meio proibitivo aqui, embora seja mais tranquilo, né? Eu também, como na retina a gente recebe muita lio no vítreo, acabei fazendo muita fixação, minha de escolha é Yamane também. Eu acho que é muito. Depois que você pega o jeito, ela fica muito rápida. E só que depende de ter o material certo, ter a agulha certa, o cautério e tudo mais. Então, às vezes, quando não tem tudo disponível, eu também faço o Agarwal, né, que é a Handshake. E você, Vitor, qual que você Eu gosta? gosto muito do Hoffman. Porque exatamente isso, não tem que trabalhar, você tá conjuntivo, então você fazer o pocket invertido, eu gosto muito. Ele dá um pouquinho de trabalho, você tem que fugir um pouco das vorticoses ali, né, para não ter nenhum tipo de sangramento, mas vai bem, porque eventualmente você tem um paciente que ele tem um bag, por exemplo, que tem só meio bag, então você pode fixar só um ápice e deixar o outro no bag. No sulco, na verdade, entendeu? Então é uma técnica bem legal e eu gosto de uma técnica que eu passo com 2 fios, então eu passo os 2 fios, eu gosto de fazer o seguinte, eu tento nunca fixar de primeira, porque você já tem uma situação que você não imaginava que ia ficar fácil, que já deu um problema, já tá lá, tipo, acalma o olho, vê depois a retina, faz todo o check-up, evolução, tá tudo bem. Programa 30 dias depois uma fixação, com calma, você vai preparado. Imagina que você vai fazer a cirurgia. Mas é porque assim, você já entra com problema, você vai fixar na hora. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto. Eu sei que é pior para o paciente, mas eu acho que o resultado final fica melhor. E eu gosto do Hoffman por causa disso. Eu passo 2 fios, eu passo com o olho fechado. Então você faz todo o Hoffman com o olho ainda fechado, passa os fios, e aí depois você abre uma incisão de 2,75, você amplia só um pouquinho para 3, puxa os fios, e aí você vai colocar a lente em cima da íris, aí você faz, porque você consegue colocar a lente em cima da íris, puxa um lado, depois puxa o outro, e fica uma incisão pequena, então você acaba não ganhando ponto. Então é um Hoffman modificado que é interessante. E a vantagem que eu vejo do Hoffman é assim, no longo prazo, alguns anos mostram que o Hoffman é interessante, porque você, ou essas fixações esclerais, porque você tem uma durabilidade longa aí. E uma curva, mas o Hoffman é difícil no começo por causa do pocket, né? Tem instrumental certo, mas eu pretendo migrar pro Yamane também logo mais, porque é uma técnica ótimo. Eu acho que a galera que está ouvindo já está com a expectativa de ver essas cirurgias aí no Faco Nightmares. Então, convidar todo mundo a participar, agradecer aqui pelo papo, os grandes cirurgiões, grandes colegas aqui nossos. Então, muito obrigado pela conversa. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades sobre outros assuntos. Esse foi o Oftcast. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Um abraço aí a todos. Até o Faco Nightmares, 31 de outubro desse ano. Já separa essa sexta-feira aí, não vão trabalhar. Preparem pega um a vinhozinho, carne, cervejinha. churrasco. É isso aí. Um abraço.